Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 10º episódio de 2021. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Como já mencionei em outro podcast, tenho me dedicado à leitura do livro de Jeremias. Este livro está entre os profetas da Escritura hebraica ou Antigo Testamento para os cristãos. O conteúdo desse livro, devo confessar, tem me ajudado a ler a realidade. Que bom! Como precisamos de recursos para nos ajudar a compreender o nosso tempo. Mesmo considerando o lugar do texto, ou seja, o ambiente da sua formação, tenho conseguido estabelecer conexões com o momento que estamos enfrentando. A atividade profética de Jeremias é localizada aproximadamente em 627 a.C. Aqui não há espaço para detalhar todo o contexto no qual ele exerceu o seu ofício. Algumas citações aqui exigiriam de mim algumas explicações mais amplas e complexas. Não posso considerar que todos que acompanham o nosso podcast conseguem associar automaticamente quando alguns termos são utilizados, como por exemplo, pré-exílio ou exílio, que são experiências de um povo, o povo de Israel, e que estão presentes nesse livro do profeta Jeremias. Por isso, tentarei tomar alguns cuidados ao usar algumas expressões nesse espaço de partilha e compartilhamento. As palavras ditas por Jeremias não eram agradáveis. Não era o tipo de conteúdo cujo compromisso era agradar a sua audiência. Confrontava as autoridades políticas e religiosas do seu tempo. Para ele, não era fácil dizer. As palavras que ele era obrigado a compartilhar eram um confronto e um peso para ele também. Ele chegou a afirmar que foi seduzido ou persuadido pelo Eterno para dizer as palavras que dizia: Tu me seduziste, Senhor, e me deixei seduzir. Tu me forçaste, me violaste. Ele disse ainda: Por causa da palavra do Eterno, sou objeto de deboche. Sugiro a leitura de todo o capítulo 20, você vai encontrar essas passagens nesse capítulo. Determinados discursos nos agradam porque são discursos que estão em sintonia com os nossos interesses. Soam bem aos nossos ouvidos, alimentam nossas convicções e atendem às nossas expectativas, mesmo que sejam ilusórios ou superficiais. São discursos cujo conteúdo não ferem, mas também não curam. Humberto Eco, que nasceu em 1932, faleceu em 2016, foi um escritor, professor, filósofo e crítico literário italiano, autor do best-seller que se transformou num belíssimo filme, O Nome da Rosa. Certa vez ele afirmou que nem todas as verdades são para todos os ouvidos. O texto de hoje chamou de maneira especial a minha atenção. Me confronta com uma realidade atual. Mesmo levando em conta o contexto mais amplo onde esse texto está inserido, o capítulo que estou lendo me convoca a algumas reflexões e atualizações possíveis. Acompanhe comigo a leitura do livro de Jeremias, capítulo 36, dos versículos 22 ao 25. Diz assim: O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Ninguém ficou com medo, ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei,
nem nenhum dos servos que ouviram todas aquelas palavras. Por mais que Elnatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Esse texto me arrebatou, ou me arrebentou. Os aposentos de inverno do rei, alegoricamente, penso que são esses lugares do descanso acomodado da nossa mente. A acomodação. Fizemos um exercício no podcast passado e gostaria de repeti-lo hoje, de usar uma palavra em seu sentido etimológico. A palavra acomodar, que vem do latim accommodare, de commodus, ou seja, adequado, conveniente, satisfatório. E essa palavra formada por ad, a, mais com, que é junto, mais modus, medida, maneira, jeito. Ao ouvir o que estava registrado naquele livro, e o livro continha palavras que o Eterno havia comunicado a Jeremias e Baruque, o escrivão, havia escrito. Ao ouvir aquelas palavras, o rei cortava com um canivete de escrivão e jogava no fogo. Fogo aqui não como um elemento para purificar, e sim para consumir, anular, destruir. Do que ele cortava? O que ele não gostava de ouvir, até que todo o rolo foi consumido no fogo. O rei acomodou à sua maneira o conteúdo que ouviu. Muitas vezes nós agimos como o rei Jeoaquim de Judá. Só escutamos o que queremos ouvir. E fazemos isso por um tipo de distorção, conforme afirmou uma psicóloga, a de confirmação. Ouçam uma citação dela. Trata-se da tendência a buscar evidências que validem o que pensamos ou acreditamos e, ao mesmo tempo, ignorar as provas que ponham em dúvida a validez de opiniões e crenças. Nós fazemos isso de maneira quase inconsciente. Se encontramos uma informação ou uma pessoa que nos propõe algo que contradiz aquilo em que acreditamos, tendemos a rejeitá-la. Não examinamos a validez daquilo que ela diz. Simplesmente nos negamos a ouvir os seus argumentos. Inclusive, se o que ela diz é verdadeiro, nós sempre encontramos uma forma de reinterpretar o discurso para que coincida com aquilo em que acreditamos. Franciane Nunes, consultora de recursos humanos, ao falar sobre comunicação, afirmou o seguinte: ouvir significa apenas ouvir o som que é ouvido. Captamos o som não havendo atenção e nem interpretação daquilo que está sendo ouvido, já que não há interesse. Escutar significa ouvir com atenção, havendo entendimento e compreensão daquilo que interessa. Entender significa entender superficialmente, não sabendo explicar, apenas entendendo aquilo que o ouvido está captando. Mas compreender significa mais que entender. Há o envolvimento através de saber o real significado daquilo que está sendo escutado. Acomodamos a nossa mente para receber apenas aquilo que nos agrada. Ouvimos sem escutar, entendemos sem compreender, buscamos a verdade, e aqui coloco verdade entre aspas, a verdade que nos é adequada, conveniente, satisfatória. Acomodamos, o que é pior, queimamos no braseiro da negação a verdade que não é a nossa. O versículo 25 do capítulo 36 diz assim: por mais que Elnatã, Delaías, Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. A insistência em não querer dar ouvido, pelo contrário, o rei mandou prender Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Nesta semana eu fiz uma postagem no Instagram e coloquei da seguinte forma: verdade seletiva não é verdade. Para que haja plena compreensão da verdade, é necessário jogar no braseiro não o conteúdo da verdade, e sim
o canivete de escrivão que usamos para recortar o que é a nossa verdade, aquilo que nos agrada. Pensemos nisso. Se a mensagem desse podcast foi relevante para você, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência. Ouça os episódios anteriores. Assine também, caso ainda não seja assinante, o nosso canal no YouTube. Basta acessar www.youtube.com/teologiahoje. E quero dar uma sugestão. Mesmo que já tenha tomado a vacina, continue tomando todos os cuidados. Ainda estamos numa pandemia. Vai passar, mas ainda não passou. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, os seus familiares e amigos. É a oração que faço. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até o próximo Café com a Bíblia.